bem-vindos à Oficina de Casa, eu sou Marcelo Aguilera. Neste vídeo eu vou conversar com vocês, na realidade vou mostrar para vocês como fazer o corte 45 graus. Corte 45 graus, também chamado corte meia esquadria. Esse tipo de corte está muito presente na sua vida, talvez você nem perceba. É um corte que dá uma certa harmonia nas peças onde eles são usadas. Por exemplo, num quadro, toda a moldura de quadro é emendada nos cantos com um corte 45 graus. E ele é um corte que dá uma harmonia no quadro, por exemplo. É diferente, por exemplo, de eu fazer uma emenda de moldura, por exemplo, uma peça assim e a outra aqui, de topo. É diferente. Então, se você reparar, todos os quadros usam um corte meia esquadria. Um porta-retrato, por exemplo, a mesma coisa. Um porta-retrato, todos os cantos tem meia esquadria. Se você olhar para a sua porta, qualquer porta da sua casa, você vai ver aquele acabamento ao redor da porta que se chama guarnição. A guarnição também, os dois topos em cima da guarnição são emendados com um corte meia esquadria. Então assim, é um corte muito presente na nossa vida, mas para que ele dê um bom acabamento, ele precisa ser bem feito. Porque se ele for cortado fora dos 45 graus ou errado, ele aí sim é que ele vai chamar atenção, mostrando o erro. A maneira mais fácil de fazer um corte meia esquadria é utilizando um dispositivo. No caso, isso aqui chama-se caixa meia esquadria. Então eu tenho aqui um compensado preso com sargento na mesa e eu vou fixar esse suporte com 2 parafusos. Esse suporte permite você cortar tanto em ângulo reto como em meia esquadria, em 45 graus, nos dois sentidos. Então, eu vou mostrar para vocês como realizar esse trabalho. Primeiro, depois de fixado o dispositivo, você prende a peça que você vai cortar com o sargento. Preste atenção para que o sargento não atrapalhe a ação do serrote. Daí você veja se ele está bem encostado tanto embaixo como na lateral, porque como é um ângulo reto, ele tem que estar bem posicionado. E aí você realiza o corte. Se proteja. Use sempre que possível luvas e óculos. E inicie o corte. E tá aqui, você tem um corte meia esquadria. Agora eu explico para vocês como fazer um corte longitudinal, ou seja, no sentido de comprido da peça, utilizando uma serra circular de bancada. Mostro as regulagens e o procedimento. Para fazer o corte 45 graus numa serra circular de bancada, eu tenho que fazer as regulagens na máquina antes de fazer o corte. Então, eu vou regular a máquina. Eu preciso trazer a serra para 45 graus, então eu solto a trava, vou deitando a serra até chegar nos 45 graus. Agora que a serra está deitada, já nos 45 graus, eu preciso regular a guia, onde eu vou encostar a madeira, para depois passar a madeira na serra para fazer o corte. Para posicionar essa guia, o que eu preciso fazer? A serra precisa passar justamente abaixo dessa aresta, onde eu vou fazer os 45 graus.
Então eu preciso posicionar a serra desta quina para baixo, para não comer a parte boa da madeira, a parte que eu quero que continue. Então eu vou fazer essa regulagem agora. Agora a posição da serra está perfeita para passar embaixo da quina da madeira. Então eu travo a guia e eu já posso iniciar o corte. Volto a proteção da serra no lugar dela. Sempre que você for fazer uma regulagem numa máquina elétrica, seja ela qual for, você só conecte ela à eletricidade depois que a regulagem estiver pronta. Não faça a regulagem com ela ligada, com ela conectada na força. Estou protegendo as mãos com uma luva. E os olhos com o óculos. Ao iniciar o corte, eu vou só encostar a ponta da madeira na serra e vou parar para conferir se a regulagem que eu fiz está correta. Como vocês podem ver, o corte está exatamente onde eu queria. Eu estou com a borda da madeira intacta e o corte está logo embaixo. Então eu posso dar continuidade no corte. Tá aí, o corte está perfeito, exatamente onde eu queria. A serra circular, dependendo da sua potência, quando você liga a serra, ela dá um tranco. Então você precisa estar ciente desse tranco. Se você nunca usou uma serra circular, antes de fazer qualquer tipo de corte, acione a serra, liga, sente o tranco que ela dá, porque na hora que você estiver fazendo um corte, que é uma situação precisa, você precisa estar ciente do que você precisa controlar de movimento ou de surpresa. Se acontecer da serra circular travar, nunca largue a serra, não largue. Você tem que segurar, você tem que manter a serra na sua mão e procurar desligar no gatilho, né? Quando você aciona o botão, você aperta primeiro um botão que é uma trava e depois aciona o gatilho. Para desativar o gatilho, você precisa apertar novamente. Aí você escuta um clique que é justamente a travinha soltando. Outra coisa, quando você inicia o corte, não colocar a mão na frente, embaixo, segurar a máquina por baixo. Essa serra é muito perigosa, então você precisa segurar aqui onde você tem o controle da serra e a outra mão afastada. Então a peça que você está cortando, ela tem que estar muito bem fixada na bancada, para que não tenha problema dela soltar, dela balançar. Esta guia vai servir para guiar a serra circular. Consequentemente, a base da serra, que é esta parte aqui, essa parte reta, eu vou encostar na guia. E aí eu posso realizar o corte tranquilamente. Como eu vou realizar um corte 45 graus, eu preciso regular essa base. O que muda na hora de cortar, fazer um corte de 45 graus na serra circular manual é a regulagem da base. Então eu solto esse botão e faço o movimento da base, criando justamente o ângulo de 45 graus com a base. Então eu movimento a base, travo
Para fazer a marcação da onde eu preciso cortar esse MDF, o que eu faço? Eu pego a espessura da madeira, a espessura, no caso aqui. Então, eu pego essa medida de 1 polegada e marco em cima. Porque a meia esquadria é como se eu pegasse um quadrado e cortasse na diagonal. Então eu vou fazer essa marcação. Então, aonde eu tenho esse risco, é justamente aonde eu vou passar a serra. Logicamente, eu vou passar, vou passar a serra para o lado de dentro do risco, para que eu tenha a mesma medida que eu tenho na altura, eu vou ter na largura, com relação à diagonal dos 45 graus, do corte meia esquadria. Então o que eu faço agora? Agora eu posiciono a régua em função da base da serra. Então eu posiciono a serra na direção do risco e, ao mesmo tempo, coloco a guia ao lado da serra. O que eu vou fazer agora? Eu vou medir a mesma distância que eu tenho aqui, do lado de cá, que são 4 centímetros, eu vou jogar aqui 4 centímetros, já está posicionado. Agora eu fixo com o sargento essa guia. Então tá aqui. Quando você iniciar o corte, você inicia e para. Porque aí você consegue enxergar se a marcação que você fez está correta, se a guia está na posição certa, justamente para dar continuidade no corte. Se você verificar que não está exatamente onde você quer, aí você tem condição de modificar a guia, corrigindo isso. Então agora, depois de conferido, eu posso dar continuidade no corte. E o corte está pronto. 45 graus. Então, digamos, se eu fosse fazer uma caixa com quina viva, corte 45 graus, eu cortaria outra peça aqui e montaria uma caixa com a quina viva. Para fazer os cortes em 45 graus nos topos da madeira, ou seja, nas pontas, você pode usar ou uma serra circular meia esquadria, que é esta máquina, a qual também precisa da sua regulagem, ou seja, aqui ela está regulada para um corte reto, 0 graus. Então eu posiciono a máquina nos 45 graus, tá aqui. Ela trava nos 45 graus e agora eu tenho que posicionar o topo da madeira que eu vou cortar. Então, lembrando novamente, antes de fazer o corte, quando estiver regulando a máquina está desligada da tomada, da força. Então agora, para regular, o que eu preciso fazer? Posicionar o dente da serra para baixo, para fora da aresta que eu quero preservar, que é isso aqui. Então você posiciona, quero fazer o corte exatamente aqui. Então aqui eu posicionei a madeira, levanto a serra, prendo a madeira, agora sim, protejo as mãos, os olhos, ligo a máquina na força
e eu já posso realizar o corte. E tá aqui. Eu preservei a borda que eu queria, fiz o corte 45 graus para fora, para trás disso, e ele tá perfeito. Para fazer os cortes de topo, você também pode usar uma serra meia esquadria manual, que é esta serra. Então ela também precisa ser regulada, aqui ela é 90 graus, aqui ela é 45 graus. Você levanta a serra e posiciona a madeira, levanta a serra e justamente posiciona exatamente onde você quer que a serra desça, mantendo justamente esta aresta. Vou fazer o corte 45 graus. Prende a serra, prende a peça de madeira aqui com a morsa da ferramenta. E inicia o corte. Se proteja. E tá aí, o corte está perfeito. Fez o mesmo corte que faria numa máquina elétrica.